Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. É sempre um prazer, uma alegria encontrar você aqui todos os dias. Você que nos acompanha, seja de manhã, à tarde, pela madrugada, enfim, o horário que você estiver aí, muitíssimo obrigado pela sua companhia. E eu peço um favor para você, compartilhe esse vídeo. Esses estudos bíblicos, ele tem a possibilidade aqui no YouTube de ser compartilhado, então clique em compartilhar e mande para outras pessoas, amigos, familiares, irmãos, para que possam também ter acesso ao estudo da Palavra de Deus. Se não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, faça a sua inscrição, deixe logo seu joinha aí, faça um comentário, a sua interação é extremamente importante para nós, tá bom? Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos chegando no capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Gálatas, o último capítulo desta carta tão rica que nós já estamos estudando há tantos dias aqui. No capítulo 5, Paulo abordou sobre a vida no Espírito e agora Paulo vai falar sobre a ética do Espírito. Paulo traz alguns princípios bem práticos da nossa vida no Espírito, como isso funciona. Algumas ações, não é? Essa lei de Cristo, e nós já falamos isso, se cumpre no amor, não é? A igreja é a comunidade do amor. O amor deve ser o tom mais alto da igreja, não é? E nós destacamos alguns pontos importantes sobre a igreja como aquela comunidade de ajuda, de socorro, uma comunidade terapêutica, diaconal, ou seja, o serviço enquanto igreja. E Paulo vai abordando isso aqui em alguns aspectos. Vamos pensar um pouquinho sobre a igreja como essa comunidade terapêutica. E é importante essa nomenclatura para a gente poder entender o que Paulo vem abordando aqui. A igreja, ela recebeu o Espírito. Capítulo 3, versículo 2 de Gálatas. A igreja nasceu segundo o Espírito, capítulo 4 e o versículo 29. A igreja anda no Espírito, capítulo 5 e versículo 16. A igreja é guiada pelo Espírito, capítulo 5, versículo 18. A igreja produz o fruto do Espírito, capítulo 5, versículos 22 e 23. E a igreja vive no Espírito, capítulo 5, versículo 25. A gente lê toda essa escala, não é, da origem, da forma com que a igreja foi estabelecida e vive, mas apesar de tudo isso, vale lembrar que ainda não estamos no céu. Aqui ainda não é o céu. Ainda existe uma terrível possibilidade de falhas, de quedas, de fracassos. Porque, meus amados, nós fomos libertados da condenação do pecado. Nós somos libertados do poder do pecado. Mas ainda estamos na presença do pecado. Ainda estamos nesse mundo, onde existe o pecado. Nós ainda convivemos com essa nossa natureza que, por mais que nós lutemos, ela constantemente está aí para nos puxar para o pecado. Nós estamos sujeitos a fraquezas, sujeitos a quedas e estamos então sujeitos expostos a tudo isso. E nós precisamos entender que a igreja é essa comunidade terapêutica que nos ajuda a superar isso, que trabalha para que toda essa comunidade possa caminhar de forma firme na presença do nosso Deus. Nós estamos aqui neste mundo expostos a tudo isso. Interessante pensar o que Pedro escreve lá na sua carta, não é? Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, né? Ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Nosso inimigo está aí. Apesar da nossa salvação, apesar, como eu disse, de nós sermos livres da condenação, do poder do pecado, mas a gente está aqui nesse mundo exposto ainda. Por isso que a gente precisa ser exortado, precisa ser instruído, precisa ser trabalhado para que nós venhamos viver a nossa vida de santidade e obediência. Aqueles que ignoram esse fato facilmente caem, fracassam, falham.
E nós precisamos estar atentos a isso. E desde já eu deixo esse pensamento para você. Esteja atento. Não pense que você está livre de falhas. Não, todos nós estamos sujeitos a elas. E precisamos andar atentos em relação a tudo isso. Há um risco, não é? Existe uma queda que está aí nesse mundo. E essa queda repentina. Tem um versículo que Paulo escreve aqui, no versículo 1 do capítulo 6. Eu acho interessante que Paulo diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha. O termo que Paulo usa aqui, surpreendido, traz a ideia de um caso que aconteceu. Não é uma desobediência deliberada. Não é alguém que está pecando deliberadamente, propositalmente, se entregue ao pecado. A expressão surpreendido diz que não houve um propósito maldoso antes da queda. Não foi algo planejado. E a própria palavra grega traduzida aqui por surpreendido é a palavra paraptoma, que significa falta ou pisar fora do caminho, dar um passo em falso. É essa a expressão que Paulo está usando aqui. E por que Paulo levanta esse caso hipotético aqui? Se alguém for surpreendido em alguma falta. Porque nada revela mais claramente a perversidade do legalismo, e é o que Paulo está abordando com essas igrejas aqui da Galácia, e você está acompanhando esses estudos. Nada revela mais claramente a perversidade do legalismo como os legalistas tratam aqueles que pecam. E é isso que Paulo quer trazer a ideia. Olha, o pecado ele pode existir, mas vamos saber como vamos tratar isso aqui, né? Paulo alerta que o pecado é como um laço, é como uma armadilha no caminho. O pecado pode surpreender-nos. Todos nós, eu volto a dizer, todos nós precisamos estar atentos, cuidadosos, sem exceção. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, diz a palavra de Deus. Há terrenos nesse mundo escorregadios diante dos nossos pés. Nós não podemos andar despercebidamente. Tem muita gente baixando a guarda e sendo presa fácil nas mãos do inimigo. Muitos cristãos que estiveram firmes estão aí facilmente caindo, não é? Porque estão brincando, baixando a guarda e achando que o inimigo está para brincadeira, né? Ele não está brincando, não. Ele quer destruir mesmo. E o pecado está aí. Somos expostos a isso. E nós precisamos viver com discernimento, com prudência. E a própria palavra de Deus nos diz fugir até da aparência do mal. E aí vem a necessidade de estarmos cheios do Espírito, manter uma vida de oração, de comunhão, meditação na palavra, congregando, buscando estar cada dia mais perto do Senhor. Porque já dizia, não é? Ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus. Preocupa quando eu vejo alguns cristãos esfriando espiritualmente, afastando de Deus, deixando as reuniões, deixa a leitura bíblica, deixa a comunhão da igreja e ainda insistem em dizer, tá tudo bem, mas não tá bem. Não tá tudo bem. Errado, tem coisa errada. Que o Senhor possa nos ajudar a ter discernimento em relação à exposição deste mundo pecaminoso e termos sabedoria para andar e dentro do contexto que nós vamos estudar a partir de agora, ter sabedoria no trato em relação ao pecado. Deus abençoe você, espero você no próximo estudo, falando um pouquinho mais sobre como tratar então essa situação de alguém ser surpreendido em alguma falta. Deus te abençoe, te espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.